Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. Como você sabe, esta aula é de história, certo? Então, vamos dar continuidade, certo, à nossa lição de história em que nós estamos, ok? Então, a nossa lição 7, vamos dar continuidade a ela. Então, você vai pegar o livro e abrir ele na página 316, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 316. Mas se você não conseguiu abrir o livro, você já sabe o que deve fazer, não é mesmo? Correr para abrir o livro. Não, não é isso. É pausar o vídeo e abrir o livro na página 316. Então, agora que você, certo, já está com o livro aberto, vamos começar após o exercício, após a atividade, onde tem Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, certo? Já no final da página, ok? Então vamos lá, leia junto comigo. Desde a partida de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro, com apenas 22 anos de idade, passou a governar o Brasil como um príncipe regente. Então, antes de continuar, depois que Dom João foi embora para Portugal, certo? Ele deixou o filho dele aqui para governar o Brasil, ou seja, para governar o Reino do Brasil, que era o Reino Unido ainda com Portugal. E Dom Pedro, certo, tinha apenas 22 anos de idade quando passou a ser príncipe regente do Brasil. Então vamos continuar. Em 1821, as cortes portuguesas exigiram o retorno de Dom Pedro e determinaram que as províncias obedecessem apenas às ordens diretas do governo português. Uma comissão de brasileiros entregou a Dom Pedro um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, pedindo-lhe que permanecessem no Brasil. Então, novamente as cortes portuguesas com raiva, certo? Como ficaram com raiva porque Dom João ficou no Brasil, queriam que Dom Pedro, a exemplo de Dom João, voltasse para Portugal. Mas aí Dom Pedro já não queria muito voltar para Portugal, estava em dúvida, certo? Então estava pensando se ficava ou não. E Portugal queria que as províncias brasileiras recebessem ordens apenas do governo português, ok? Então, o que foi que os brasileiros fizeram? Fizeram um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas e entregaram a Dom Pedro pedindo, dizendo: Dom Pedro, fique no Brasil, fique conosco, certo? Então vamos ver o que aconteceu, continuando a leitura. Ao receber o abaixo-assinado, Dom Pedro declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro fez essa declaração em 9 de janeiro de 1822, data que se tornou conhecida como Dia do Fico. Então, depois que Dom Pedro viu o abaixo-assinado com as 8.000 assinaturas dos brasileiros pedindo por tudo, certo? Dizendo, Dom Pedro, fique no Brasil, fique conosco. Então, ele disse que diga ao povo que estou pronto. Diga ao povo que eu fico, certo? Então, para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E ele disse isso em 9 de janeiro de 1822. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, porque Dom Pedro I resolveu ficar no Brasil, certo, Dom Pedro? Então, vamos continuar agora na página 317, ok? Então, o Brasil se tornou independente de Portugal. Os políticos brasileiros queriam a independência do Brasil, mas divergiam quanto à maneira de conquistá-la. Um grupo era favorável a um processo lento, outro queria a independência imediata. Para conseguir apoio a seu governo, o príncipe Dom Pedro resolveu deixar o Rio de Janeiro e visitar algumas províncias, entre elas São Paulo. Então, quando Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, certo? Os políticos brasileiros começaram a querer a independência do Brasil total de Portugal. Disseram, nós não queremos mais ser um Reino Unido, não queremos mais obedecer nada de Portugal. Então, vamos ser independentes de Portugal. Mas aí eles não sabiam, certo, a maneira como que fariam isso. Umas pessoas queriam fazer de maneira mais lenta, certo? Não, vamos fazer devagarzinho, vamos conquistar o apoio, vamos fazer reuniões, aquela coisa. E já outros não, sério, nós quer agora, vamos fazer agora, vamos acabar com tudo, vamos mandar Portugal para ir para lá. Mas Dom Pedro precisava, certo,
de apoio para o seu governo para conseguir a independência. Então ele começou a visitar as províncias brasileiras, certo? Deixou o Rio de Janeiro e disse: vou visitar as províncias para que eu comece a ter apoio, ok? E ele visitou algumas províncias, entre elas São Paulo. Então, em 7 de setembro de 1822, quando voltava de Santos para São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, o príncipe Dom Pedro recebeu os decretos do governo de Lisboa, que anulava seus atos mais importantes e exigiam que ele voltasse para Portugal. Diante disso, o príncipe regente declarou que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal e proclamou a independência do Brasil. Dom Pedro, então, foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I. Então, no dia de 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava viajando, certo? Voltando de Santos para São Paulo, ele recebeu um decreto de Portugal dizendo: acabou, suas ordens não têm mais nenhum valor, certo? Então, o que você fez está acabado. Então, você vai obedecer apenas o governo de Portugal, certo? Apenas os decretos de Portugal. E ainda dizia que ele tinha que voltar para Lisboa, certo? Que era a capital de Portugal. Então, diante disso, certo? Com o apoio da sua mulher, a imperatriz Dona Leopoldina, certo? A princesa Leopoldina, então, até antes do ato, certo? Antes da independência. Então, ela assinou o decreto de independência e mandou para Dom Pedro, certo? Dizendo que podia, tinha todo o aval, havia conquistado, as pessoas apoiavam. Então, às margens do rio Ipiranga, ele gritou: independência ou morte, certo? Então, nesse dia, cortou os laços com Portugal e tornou o Brasil independente. E então, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I, e sua mulher recebeu o título de imperatriz, certo? Imperatriz brasileira, que no caso era Dona Leopoldina. Então, vamos continuar, certo? O primeiro reinado, certo? Como ficou conhecido, que foi de 1822 a 1831. Foi chamado de primeiro reinado o período que Dom Pedro I governou o Brasil. Então, o período em que Dom Pedro governou o Brasil ficou conhecido como o primeiro reinado, que foi dos anos de 1822 a 1831. Vamos continuar. Com a separação de Portugal, o Brasil passou a ter leis e administração própria e a controlar o comércio com outros países. Mas isso não modificou muito a vida da maioria dos escravizados e das pessoas livres e pobres. Então, como o Brasil estava separado de Portugal, então ele começou a ter suas próprias leis e também como também passou a ter suas administrações próprias, certo? E também começou a negociar com os outros países sem interferência de Portugal. Mas isso não modificou a vida dos escravos e das pessoas pobres, porque eles continuavam trabalhando da maneira forçada do mesmo jeito, e as pessoas livres e pobres também continuavam do mesmo jeito, certo? Então, continuando. A fim de elaborar a primeira Constituição brasileira, foi reunida uma Assembleia Constituinte. Dom Pedro I não aprovou o projeto proposto pela Assembleia, pois, segundo a Constituição elaborada pelos brasileiros, ele não poderia exercer um poder absoluto. Então, dissolveu a Assembleia, expulsou e prendeu alguns de seus participantes. Então, a fim de elaborar, certo, uma Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira, ou seja, os livros de leis do país, certo? Todo país tem sua Constituição, que ali está as leis que todo cidadão deve seguir e como o país está organizado e deve funcionar. Então, no Brasil, eles foram uma das primeiras do mundo, certo? Já haviam algumas, certo? Mas era tudo muito novo. Então, no Brasil também estavam fazendo uma, certo? Só que já fizeram outras depois dessas aqui, ok? Mas essa foi a primeira brasileira e também uma das primeiras do mundo. E então foi reunida uma Assembleia Constituinte, que tinha ali os deputados, certos, os constituintes, deputados constituintes que fariam as leis para ser regido o Brasil. Mas aí Dom Pedro não gostou e dissolveu a Assembleia, porque limitava os poderes deles. Então ele não tinha o poder absoluto. Então ele mandou dissolver a Assembleia,
prender alguns apoiadores, certo? E prendeu também uns de seus participantes, ok? Então vamos seguir. Em 1824, uma constituição imposta por Dom Pedro foi outorgada, sem qualquer discussão com os representantes das províncias. Essa carta dava plenos poderes ao imperador e estabelecia que apenas os grandes proprietários podiam participar da política. Então, no ano de 1824, Dom Pedro fez uma constituição e disse: vai ser essa, certo? Vai ser essa e pronto. E ele não chamou ninguém para discutir, ninguém os representantes das províncias, e ele disse: tem que ser essa, não vai ter outra. E essa carta dava plenos poderes a ele, certo? Poderes absolutos, vamos assim dizer, e dizia que só os grandes proprietários de terra poderiam participar da política, certo? Então temos aqui o vocabulário, que é a Constituição. Temos, é a lei fundamental de uma nação, que estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos, como eu já disse a vocês o que é uma Constituição. Então aqui também abaixo nós temos a aclamação de Dom Pedro no campo de Santana, em 1839, o quadro, que é de 1839, certo? De Jean-Baptiste Debré, certo? Mas só que essa aclamação foi em 1822, mas observe o quadro, certo? E aqui nós temos, certo, uma pequena questão de história que vocês resolvam e depois mandem lá para a gente no grupo para ver a vocês como seria a reação de todos, certo? Frente a Dom Pedro I. Então essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante. E lembre-se, tome muito cuidado, beba bastante água, certo? E até amanhã. Tchau!